Se você está entrando no Bitcoin agora, no ano de 2026, ou decidiu, se tornar um Bitcoiner a partir do ano de 2026 para frente, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo em 2027, 2028, mas esse vídeo aqui é para falar exatamente com você que decidiu, entrar no protocolo Bitcoin, se tornar um Bitcoiner. E se você decidiu comprar Bitcoin, ou entrar no protocolo Bitcoin para começar a estudar, o Bitcoin, de fato se tornar um Bitcoiner, seja muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Nicolas do canal Bitcoiner Fiduciário. E bom, nesse vídeo, eu vou falar com vocês um pouco a respeito do Bitcoin a partir desses anos, 2026, 2027 até 2030. E o que a gente pode esperar do Bitcoin até 2030? Bom, 2030 é uma data aí muito esperada, pelos Bitcoiners. Inclusive eu mesmo já estou esperando por esse ano, para ver qual será o preço do Bitcoin até 2030. Claro que eu não estou muito apressado em relação a essa data, acho que cada coisa tem o seu tempo. E em relação ao Bitcoin, se você está entrando no Bitcoin em 2026, é muito importante você entender que, em relação ao preço, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou em janeiro de 2026, o Bitcoin está valendo ali mais ou menos 91 mil dólares e a gente está começando, Esse ano o Bitcoin tem passado aí por uma queda grande, O Bitcoin estava acima de 100 mil dólares e agora ele está sendo vendido, negociado abaixo de 100 mil dólares, Então, para você que entrar no Bitcoin depois disso, ou até mesmo se você estiver assistindo esse vídeo em 2027 ou em algum outro ano para frente, é bom entender que o Bitcoin, o preço dele já não é mais o mesmo. O preço, já pode estar bem acima do esperado e não é mais a mesma coisa, que comprar Bitcoin alguns anos atrás. Em alguns anos atrás você conseguia negociar Bitcoins abaixo de 80 mil dólares, Hoje já é acima desse valor, E consequentemente, quem está assistindo aí esse vídeo em 2027 ou no final de 2026, o Bitcoin deve estar a outro preço, Dificilmente você vai ver Bitcoin sendo negociado abaixo de 100 mil dólares depois dessa grande queda, quando o Bitcoin se recuperar. Então, assim, o preço do Bitcoin realmente é diferente do preço de alguns anos atrás, Você não vai entrar com aquela mesma confiança, de comprar Bitcoin como comprava antigamente. Mas eu não estou dizendo isso para te desanimar, Eu quero dizer principalmente o contrário. Se você está entrando ainda no Bitcoin nessas datas, é uma excelente escolha. Você ainda tem tempo ainda de alcançar algum nível ali de satoshis. E eu vou fazer um outro vídeo, falando sobre como é possível ainda fazer milhões de satoshis no Bitcoin, ainda nessas datas. E eu vou te explicar um pouquinho mais sobre valores do Bitcoin, mas esse vídeo aqui é especificamente para falar, com quem se tornou o Bitcoin a partir dessa data, E primeiramente, de novo, meus parabéns para você que decidiu entrar no protocolo Bitcoin ou se tornar um Bitcoiner. E outra coisa, que eu vou falar, além do preço, é as tecnologias do Bitcoin. Nós temos já o preço do Bitcoin que já deve estar bem mais alto do que o que está hoje, que é de 91 mil dólares. E assim, as tecnologias do Bitcoin, a gente vai ter cada vez mais tecnologias a favor do Bitcoin, como já é possível, Quando a gente olha para trás e vê as tecnologias que tinham no Bitcoin há 5, 10 anos atrás, é bem diferente das tecnologias que nós temos hoje, para utilizar Bitcoin de alguma forma. Até mesmo as carteiras wallets eram diferentes em alguns anos atrás.
Então, as tecnologias do Bitcoin elas sempre vão melhorar ao longo do tempo. E recentemente, né, eu tinha visto aí sobre os cartões que você pode pagar tudo em Bitcoin, né, já é uma realidade. Cada vez mais as tecnologias vão aumentar, né, a favor do Bitcoin. Então, as tecnologias assim é uma parte essencial que realmente vai melhorar, facilitar o acesso a muitas pessoas que estão começando a comprar Bitcoin. E uma das coisas, né, que facilitam mais as pessoas a entrarem no protocolo Bitcoin ou se tornar um Bitcoiner é simplesmente as tecnologias, né? Como é fácil acesso para as pessoas comprarem Bitcoin, né? Estarem estacando ali alguns satoshis. E por isso, né, que as tecnologias elas têm um papel fundamental aí, né, importante no protocolo Bitcoin. E a próxima coisa que eu vou falar para vocês nesse vídeo, e a próxima coisa, né, a respeito do Bitcoin é simplesmente você estudar, né? Como sempre dizem, né, por aí, né? Eu digo às vezes, né, também, estude Bitcoin, né? É sempre importante você continuar estudando Bitcoin para que você entenda cada vez mais, né? Um Bitcoiner ele sempre está aprendendo mais sobre a tecnologia do Bitcoin. Isso é uma coisa muito importante, né, nos dias atuais, entender o Bitcoin, estudar Bitcoin. Porque quando você compra Bitcoin só por comprar e não entende, né, o que é o Bitcoin, para que serve, quando você não estuda Bitcoin de verdade, você acaba comprando e saindo perdendo, você acaba não entendendo direito o protocolo Bitcoin, para que serve o Bitcoin. Então, isso é uma das coisas que as pessoas fazem e acabam caindo em grandes erros, que podem ser esses erros perder os bitcoins, né, ao longo do tempo, pode ser cair em golpes, pode ser perder as chaves privadas do Bitcoin, né, quando você faz a sua autocustódia, ou simplesmente começar a fazer trade de Bitcoin, né? Uma coisa que eu não recomendo para quem está começando no Bitcoin, né, começar a fazer trade de Bitcoin. Eu particularmente não faço trade de Bitcoin, nem pretendo fazer. Eu só compro e estaco mesmo, deixo ali rodando. Esse é o meu estilo, né, de Bitcoiner. Não é estilo Bitcoiner que faz trade como alguns por aí. E eu vou deixar aí para vocês, né, comentarem aí nos comentários o que vocês têm achado desse vídeo, qual dúvida vocês têm. Esse canal aqui, galera, é feito para ajudar vocês, né, principalmente vocês que estão começando no protocolo Bitcoin ou alguns de vocês que estão se tornando Bitcoiners aí a partir dessas datas. Eu gostaria muito que vocês fizessem parte aqui, né, do canal Bitcoiner Fiduciário, principalmente os que já estão se tornando aí Bitcoiners. A gente sempre vai trazer aqui algumas notícias, algumas mudanças no protocolo Bitcoin, notícias do mundo. E isso é muito importante, né, para fortalecer a nossa comunidade de Bitcoiners. Então, se você está começando no Bitcoin, né, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, né, porque eu vou tentar responder em algum vídeo ou até mesmo no próprio comentário, vou tentar ajudar vocês aí, né, que tem alguma dúvida em relação ao Bitcoin. E o que eu espero é que vocês aproveitem o máximo, né, os vídeos desse canal aqui, Bitcoiner Fiduciário, é feito justamente para ajudar vocês a esclarecer dúvidas, a entender um pouco mais do protocolo Bitcoin. E no final desse vídeo, né, eu vou convidar vocês para estarem assistindo o vídeo que eu fiz do Bitcoin White Paper, né, que é basicamente o documento que o Satoshi Nakamoto deixa falando a respeito do Bitcoin, né. Vai estar aqui em cima num vídeo. E é muito importante vocês assistirem, né, para vocês entenderem um pouco mais, né, sobre o Bitcoin. Esse vídeo já é um pouco mais completo, né, ele fala bastante coisa a respeito do protocolo Bitcoin. Então, se vocês ainda que não têm nenhum conhecimento sobre o Bitcoin, é muito importante vocês assistirem esse vídeo. Vai dar um norte para vocês a respeito do protocolo Bitcoin. Vocês já vão começar a entender um pouquinho melhor o que é, né, o Bitcoin de fato, para que ele serve.
E esse documento, né, ele foi escrito pelo próprio Satoshi Nakamoto, então tem ali a assinatura dele, né? Assinatura de autor, né, do livro. Satoshi Nakamoto é o criador do Bitcoin. Também tem vários livros aí que você pode estar lendo sobre Bitcoin. Alguns desses livros, né, que eu recomendo para vocês estarem lendo, né, a respeito do Bitcoin é Bitcoin Red Pill, que é um dos primeiros, criado pelo Renato Amoedo, né, que foi escrito pelo Renato Amoedo em conjunto com outro autor, né, que é o Alan. E nesse livro, né, ele fala basicamente o que você precisa entender sobre Bitcoin, né? Ele fala ali sobre juros negativos, ele fala sobre um pouco mais do protocolo Bitcoin. E outro livro, né, recomendação que eu falo para vocês é o Padrão Bitcoin, né? O livro Padrão Bitcoin, vocês vão entender bastante coisas. É um livro importante, né, para quem está se tornando um Bitcoin e quer estudar um pouquinho mais. Então esses são os livros, né, que eu recomendo para vocês. Para não estender muito esse vídeo, né, eu vou finalizando ele por aqui. E se vocês, né, tiverem algumas dúvidas, podem ficar à vontade nos comentários. E para vocês que querem começar a comprar Bitcoin, né, para vocês que querem destacar satoshis ali, já ter uma carteira Hot Wallet, eu recomendo para vocês a SatSales, né? Vocês podem logar lá e colocarem o código imunizados. Vocês já vão estar tendo 15% de desconto nas taxas quando vocês forem comprar Bitcoin pela SatSales. Então, basicamente esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de assistir esse vídeo aqui do White Paper, né? Então foi isso e tchau!